Neste vídeo de hoje, vou estar interpretando um sonho que você mandou. Você mandou aqui no canal, nos comentários. Então, eu vou começar a separar alguns sonhos para interpretar, vocês entenderem a interpretação, sonhos interessantes que eu consigo observar que é uma dúvida coletiva, que muitas pessoas têm. E esse que eu separei hoje é um desses. Uma dúvida que muitas pessoas têm. Inclusive, toda a bagagem de conhecimento que eu vou usar para interpretar esse sonho é relacionado a muitos sonhos que eu já interpretei como este, envolvendo esse assunto e que, conversando com as pessoas, eu pude observar elementos comuns nesses sonhos. E o assunto que envolve esse sonho é a respeito de sensações que alguns espíritos têm após desencarnar. Mas antes eu vou pedir que você deixe o seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito aqui na plataforma. E para quem não me conhece, o meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Eu não vou falar o nome da pessoa porque não convém. Nós vamos levar em consideração todo o conteúdo do sonho. Mas foi um homem, um inscrito aqui no canal que me enviou, e o sonho é da irmã dele. E ele começa assim, vocês podem acompanhar comigo, que eu vou estar colocando na tela ao fundo, tá? Minha irmã sonhou com nossa mãe, que já morreu há quase um ano. Ela falando no sonho pedindo ajuda, que a casa dela estava escuro. Só que a minha irmã estava em um buraco. Será que é na cova que devo ir acender velas e orações? Então é um sonho que a irmã do inscrito teve e ele tinha algumas dúvidas. Foi com a mãe falecida. Eu entrei em contato com ele, eu achei o sonho interessante, principalmente para usar aqui no canal, para tirar a dúvida de muitas pessoas a respeito desse assunto. Sensações que espíritos têm logo após desencarnar. Então ele me autorizou, claro que eu disse que eu não ia mostrar o nome dele, e aí ele me mandou um pequeno histórico do que ocorreu. Então ele diz assim, vocês podem acompanhar comigo, tá? Minha mãe morreu dormindo, ela tinha 79 anos. E em 28 de agosto de 2021, em casa. Então essa é a data da morte da mãe deles, do desencarne do espírito, né? Ela tinha muito medo da morte, mas quem sonhou foi minha irmã. Eu faço sempre aqui em casa orações do Salmo 24 e Salmo 91 para Deus iluminar o caminho dela. Vou ir agora no túmulo acender velas e orar um Pai Nosso para ela. Isso me comoveu, mas quero ver seu vídeo sobre. Aqui quero ver seu vídeo sobre é que eu já tinha conversado com ele que eu iria fazer um vídeo a respeito, explicando melhor esse sonho, tá? Então, assim, muitos parentes, logo depois que um membro da família desencarna, falece, eles começam a ter alguns sonhos parecidos, como eu disse para vocês. Eu estou usando aqui a análise de vários anos de sonhos que eu já recebi a respeito desse mesmo assunto. Então, muitos parentes, quando um membro da família desencarna, falece, eles têm esses sonhos parecidos, elementos comuns. E um desses elementos é que eles sonham com a pessoa, com o parente que faleceu, que desencarnou, e dentro desse sonho aparece, por exemplo, como nesse aqui, um buraco de terra. Como um túmulo. Eu já li sonhos e eu já tive sonhos com entes queridos meus que desencarnaram. E esses elementos, cova, buraco, terra, sepultura, laje de concreto sendo fechada, eles são bem comuns. Alguns sonhos são mais impressionantes e realistas ainda. Os parentes que ficaram aqui na matéria sonham, aparece no sonho deles, raízes de árvores, de plantas, entrando dentro dos dedos, das unhas
dos pés, das mãos, do lado, na perna. Terra sendo jogada sobre flores. Tem alguns ainda, eles são mais específicos. Eles sonham com ossos, carne sendo desmembrada, necrotério, açougue no entendimento de alguns, necrópsia. Eu costumo chamar esses sonhos de sintomas de um funeral presente em um sonho. E o que é isso? Assim que um espírito desencarna do corpo, assim que um espírito ele sai do corpo que faleceu, ele experimenta algumas sensações, como se o espírito estivesse sonhando. E o espírito ele não entende bem o que está acontecendo. Ele tenta compreender aquele momento ali que ele está, ou seja, ter se separado do corpo. Houve o falecimento do corpo dele, então ele está se separando. Essa separação, ela é gradual. Não dá para falarmos em tempo aqui, ela difere de pessoa para pessoa. Então, às vezes pode ser rápido para alguns, mas para outros pode ser muito demorado. Aqui vai depender muito do apego que a pessoa tinha aqui na matéria. Igual a irmã do sonhador aqui falou, e depois ele confirma, a mãe dele tinha muito medo da morte. Medo também é um tipo de apego, para vocês entenderem, tá? E esses sonhos aparecem, esses elementos. Todos esses elementos ligados a um funeral. Se você começa a separar buraco, terra, caixão, flores, necrotério, cruz, igreja, missa, culto, nesse sentido, vocês vão ligar esses pontos e todos vão ser elementos pertencentes a um funeral. Coisas que nós vimos a um funeral. E por que isso acontece? Esses sonhos, na verdade, é como se o sonhador, a sonhadora, que é parente desse que desencarnou, desse espírito que desencarnou, tivesse acesso a esse espírito. E aí, aquelas memórias, sensações, sentimentos, emoções que aquele espírito está vivendo no momento do desencarne, o sonhador e a sonhadora têm acesso no sonho, estão conectados. O espírito desencarnado, quando ele não compreende bem o que está acontecendo, ele sente que tem alguma coisa errada, que ele está vivendo algumas sensações, não entende o como ou o porquê. Então ele procura ajuda. Ele vai procurar ajuda de quem? Dos parentes, das pessoas queridas próximas. E essa ajuda pode aparecer no sonho. Essa conexão, ela pode aparecer no sonho. Então tudo aquilo que o corpo está vivendo no funeral, o espírito que antes era presente no corpo sente. Pessoas carregando, o corpo sendo enterrado, o corpo sendo analisado em necrópsia, no Instituto Médico Legal, por exemplo, sendo carregado num carro funerário, mas o espírito, a maioria dos espíritos não vê dessa forma. Alguns veem exatamente como está acontecendo, mas a maioria não. Eles tentam compreender aquelas sensações que eles recebem, porque o corpo está vivendo aquilo, mas ele não está mais no corpo, ele está se separando aos poucos, desencarnando. Então ele tenta compreender da forma dele. Exemplo, quando o corpo está em necrópsia no Instituto Médico Legal, o espírito tem a sensação, isso é incrível, que ele está num açougue comprando carne, ou ele está na pia da cozinha da casa dele desmembrando um frango, matando um porco. Quando o corpo está sendo carregado, por exemplo, por mãos ou pelo carro funerário, ele tem a sensação de que ele está, por exemplo, na caçamba de uma caminhonete com outras pessoas indo visitar um parente. Quando o corpo, isso é bem interessante, está sendo, por exemplo, cremado, o espírito pode ter a sensação que está
num churrasco. Não é brincadeira isso. Inclusive, neste item, com relação ao churrasco, eu recebo por semana muitos sonhos, e aí eu vou perguntar pro sonhador, pra sonhadora, ó, ocorreu algum desencarne em dias próximos? Sim, meu parente e tal, meu pai, minha mãe, meu irmão. Por isso que eu estou falando para vocês. Esse entendimento são anos interpretando sonhos, conversando com o sonhador, com a sonhadora, e sempre que aparecem esses elementos comuns, eu vou conversar. Sim, teve um desencarne recente da família. E o sonhador, a sonhadora, ela se conecta a esse espírito desencarnado, como esse espírito desencarnado precisasse de ajuda, e o sonhador e a sonhadora em seus sonhos vive aquela mesma sensação. Neste caso do sonho aqui, que eu separei para nós falarmos a respeito, é a mãe deles, mas foi a irmã que sonhou. O inscrito do canal é um homem. E a mãe deles já havia falecido há 1 ano. Mas mesmo assim, os parentes continuam vendo ela no sonho, sentindo as mesmas sensações do espírito. Porque ainda não houve a separação completa. Mesmo que o corpo passe 1 ano debaixo da terra, mas o espírito ainda sente algumas coisas. Pressente, tenta entender, procura ajuda para compreender o período que está vivendo. E quanto mais apegado à matéria, mais demorado vai ser esse processo do quê? De desencarne, aonde os parentes em seus sonhos vão poder sentir isso. A irmã fala que, voltando ali, a casa é como se ela estivesse na casa da mãe dela e a casa estivesse toda escura. Mas ela percebeu que a casa era um buraco. Ou seja, é a cova aonde o corpo foi depositado. E algumas impressões de onde esse corpo está chega até o espírito e automaticamente se conecta com a sonhadora, com a filha. Então o espírito tem a sensação que está num buraco, que a casa agora é uma nova casa, mas é dentro da terra, num buraco. Tenta compreender, não consegue. Em razão da conexão que tem com a filha, mesmo no plano espiritual, os espíritos ainda continuam conectados com os parentes que aqui ficaram. A filha sentiu a mesma sensação que a mãe, que parece que agora eu moro num buraco. Teve outros sonhos que eu recebi, que a pessoa se via deitada em uma casa e eles viram, o sonhador, foi a sonhadora no caso, viu fechando o telhado dessa casa com uma placa de concreto. E depois via buracos em volta, flores. São muitos sonhos, sempre com os mesmos elementos. O que eu falo, os sintomas de um funeral presente nos sonhos. E sempre que nós vamos conversar tem um desencarne presente. Em alguns casos já aconteceu que esses sintomas aparecem todos em vários sonhos que uma pessoa teve. Eu vou perguntar, não teve ninguém que desencarnou recente. Mas passa alguns dias, acontece o falecimento na família. Aí a pessoa já liga. Aqui são pequenas premonições que o sonhador, a sonhadora tem de um evento que iria acontecer, mas do mesmo modo aparecem esses sintomas de funeral, essas sensações que o espírito iria viver. É que no mundo espiritual o tempo não é como para nós aqui na matéria, que é linear, não dá para nós voltarmos. No mundo espiritual é diferente. Lá o tempo é cíclico. Passado, presente e futuro se entrelaçam. E é difícil nós percebermos no mundo espiritual exatamente se isso é presente, se isso é futuro, se isso é passado. E na mente do sonhador, da sonhadora, é meio impossível descobrir isso, a não ser que a pessoa já tenha uma experiência em saber isso é um sonho premonitório. Continuando o sonho aqui do inscrito, então ele pergunta, será que eu devo ir acender vela para minha mãe lá no cemitério, na cova, ele diz, né? Depois ali na história, deixa eu só pegar aqui, acessar. Ele fala que de tarde ele ia orar lá, ele ora o Salmo 24, 91. Isso ajuda? Tudo ajuda.
tudo ajuda, mas assim, o mais importante é vocês saberem que estamos conectados ainda ao espírito que desencarnou. Estamos, tá? E todas as sensações que nós vivemos, o espírito pode captar. Assim também como todas as sensações que o espírito tem, nós podemos captar aqui. Por isso que nós sonhamos com esses sintomas de funeral. E na mente do espírito é como se fosse um sonho também, igual eu disse. Ele tenta entender se ele está num açougue. Aonde que ele está? Em cima de uma caminhonete, numa festa com churrasco, desmembrando frango? Como um sonho, como um sonho. Como nós sonhamos aqui e não entendemos, ele também. Só que, na verdade, é o que está acontecendo realmente com o corpo dele. Mas ele tenta compreender e parece um sonho na mente do espírito. Quando mexem no corpo, ele não sente dor, apenas a sensação, apenas a sensação. E voltando, desculpa, tudo que o espírito vive nós podemos sentir, pois estamos conectados. Assim também como tudo que nós vivemos, o espírito pode sentir, pois estamos conectados. Então, toda forma de oração, de salmo, de súplica em favor do membro que desencarnou é válido. Mas o que vale mais é esse sentimento de que a vida não se interrompe com a morte ou com o desencarne do espírito do corpo. Ela continua, ela só vai para uma próxima etapa, uma próxima fase. E muitos espíritos passam para o outro lado despreparados quanto a isso, não têm esse conhecimento. Por isso que tentam compreender o que está acontecendo. Por isso que pedem socorro, pedem ajuda aos que ficaram. Porque nós não somos preparados para a morte. Não entendemos o que acontece quando chegamos do outro lado. Então nós temos que ter essa vibração positiva nesse sentido, para que o espírito desencarnado também sinta essas vibrações. Esse entendimento que nós temos, que é uma próxima etapa, um novo ciclo na vida dele, ele vai ter que continuar agora, trilhar esse caminho, até estar preparado para voltar, mas numa outra vida, uma outra existência. E quanto mais nós sofremos aqui nesse plano em razão do desencarne de alguém, da morte de um parente, mais sensações negativas o espírito vai receber. Por isso que a dor e o sofrimento em razão da saudade, da separação, isso dói no espírito. Se mexerem no corpo dele, ele não sente dor. Mas se nós sofremos, aí ele sente. A dor da saudade queima dentro do espírito igual chama, que não termina. Isso ele sente. E de certa forma nós temos que começar a entender esses assuntos de desencarne, de preparo para a morte. É que muitas pessoas têm medo, assim como a mãe da sonhadora aqui, do inscrito, ela tinha medo da morte, por isso o medo é uma forma de apego à matéria, por isso que a filha dela ainda continua tendo esses sonhos, com cova, os sintomas de funeral, porque o medo é uma espécie de apego. Mas nós precisamos compreender isso. E com relação a ele ir no cemitério, fazer as orações, vale? Claro que vale. Tanto que no primeiro comentário desse vídeo eu vou deixar um modelo de oração que nós podemos fazer para que um espírito desencarnado sinta uma paz. E que através dessa oração nós podemos auxiliá-lo de alguma forma. Não é uma fórmula mágica, mas é uma oração que nós temos que colocar os nossos sentimentos nela enquanto estivermos lendo, recitando, para que nós possamos sentir. E o espírito, consequentemente. Na medida que nós formos lendo, nós temos que entender essas palavras dessa oração modelo que eu vou deixar. Então, inscrito, eu vou chamar de inscrito, eu geralmente costumo chamar de sonhador ou sonhadora, mas não foi você que teve o sonho, então eu vou chamar de inscrito. Inscrito e a sonhadora, esse sonho que a sua irmã teve é um sintoma de funeral no sonho, mesmo que já faça 1 ano que sua mãe desencarnou, em razão do apego dela à matéria, apego que ela tinha com relação a vocês, às vezes a preocupação que ela ficou por vocês terem ficado aqui, isso também é uma forma de apego e demora mais, faz demorar mais esse processo de desencarne, de separação do espírito do corpo. É isso que aconteceu, isso foi refletido no sonho.
E à medida que vocês forem entendendo, e esse vídeo é uma forma de vocês entenderem isso também, não se resume somente aqui, mas é uma forma de vocês entenderem isso também, isso ajuda muito. Tudo que vocês estão ouvindo através desse vídeo vai para a mente de vocês, a mente processa, o espírito absorve e, consequentemente, o espírito da mãe de vocês vai absorver isso. Então estamos ajudando ela somente assistindo aqui também. Mas não esqueçam, no primeiro comentário desse vídeo, um modelo de oração. Recitem de noite, mas não só com as palavras, mas com o coração, com o espírito. E quando estiverem lendo, coloquem a mãe de vocês no pensamento. Isso vai ajudar muito ela. E para terminar, eu lembro que... Deixa eu tentar contar sem me emocionar. Quando meu pai desencarnou, o meu pai era uma pessoa que, quando ele ia comprar camisa, a camisa tinha que ter um bolso bem na frente do coração, no peito. Se não tivesse esse bolso, ele levava numa costureira para mandar colocar. Era um comportamento bem peculiar, mas era assim que funcionava, exatamente assim. Ele não usava camiseta, se não tivesse um bolso no coração. Por quê? Nesse bolso ele colocava uma caderneta pequena. Nessa caderneta ele costumava anotar tudo, exatamente tudo. Teria que ir para outra cidade comprar algo, ele anotava. Fazer algo de noite, ele anotava. Tomar remédio, ele anotava tudo. Então era sempre uma caderneta com uma caneta no bolso. Perto da sua morte ele carregava também um canivetinho que ele ganhou de presente da grossura de uma caneta. Ele carregava o canivetinho, a caneta e a caderneta. E quando ele desencarnou, eu tive um sonho em que ele sentia falta de algo nesse sonho. Eu estava em outra cidade, então eu liguei para o meu irmão e perguntei: você lembra se junto ao corpo foi colocado a caderneta dele ou a caneta? E meu irmão perguntou para minha mãe, ela disse: não, não foi colocado. E aí eu pedi para o meu irmão, falei: Tim, o nome dele é Marco, mas eu chamo de Tim, falei: Tim, você não vai lá no cemitério, cara? Leva uma caderneta e uma caneta, deixa em cima do túmulo para papai. E ele foi e deixou. O espírito do meu pai ia usar essa caderneta, essa caneta? Não. Mas ele ainda estava apegado aqui à matéria. E a sensação de eu ter me preocupado, meu irmão ter se preocupado, ter levado até lá, ele sentiu tudo isso. E é como se ele recebesse essa caderneta. Então aquela sensação que ele estava com ela, que estava faltando algo, parou. Ele não apareceu mais no meu sonho preocupado, com a sensação de que estava faltando algo com ele. Parece um comportamento imaturo, infantil? Não, não. Nós somos assim. Nós nos apegamos a pequenas coisas que podemos sentir falta. Cada pessoa é diferente de cada pessoa. Cada espírito é diferente de cada espírito. Eles sentem saudade? Muita. Nós também. E nós temos nossos mimos. Mas o segredo, quando esses sintomas de funeral começam a aparecer nos nossos sonhos, é não tratar isso com desdém, como uma bobeira, mas com sentimentos. O espírito está sentindo nossa falta, pequenos apegos que tinha, nós também. E temos que ter esse sentimento que a vida não termina com o desencarne, com a morte. Ela continua. E quanto mais forte, quanto mais conhecimento nós tivermos nesse assunto, mais um espírito desencarnado, por mais que ele não tivesse esse conhecimento em vida, ele passa a ter, em razão de estar conectado conosco. Todos somos pequenos médiuns aqui. Médiuns que eu falo, que podemos intervir no plano espiritual com os nossos sentimentos, as nossas emoções,
as nossas vontades, também as nossas dores, saudades. Eu sei que o vídeo está longo. Eu sei que algumas pessoas desistem no meio, mas parabéns a você que ficou até o final. É sinal que seu espírito tem sede desse conhecimento. E eu agradeço de coração a terem ficado comigo até aqui. Deus abençoe cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo.